Boa tarde, começa agora mais uma edição do Gazeta Entrevista. Hoje eu vou pedir desculpas porque, extraordinariamente, nós tivemos que gravar a participação do senador Márcio Bittar, que devido aos compromissos de Brasília, não pôde estar conosco aqui hoje. Então essa participação é gravada, você infelizmente não vai poder fazer a participação via WhatsApp, a sua pergunta para o senador. Então, devido à importância da personagem, nós abrimos uma exceção. E aqui estamos, senador Márcio Bittar, obrigado pela sua vinda ao Gazeta Entrevista mais uma vez. Eu que agradeço, é um prazer e uma satisfação grande, dessa vez começando o processo de prestar conta do mandato que a gente muito querida e generosa do povo do Acre me deu. Bom, Márcio, que avaliação que você faz desse começo de gestão de Jair Bolsonaro? Na sexta-feira, o ex-presidente Fernando Henrique deu uma declaração dizendo que todo começo de governo é tumultuado, mas o deste governo está exagerando, está abusando nisso aí. Que avaliação que você faz? Tomara que nesse governo não tenha, por exemplo, o escândalo da compra de voto para a reeleição que teve no passado, ou algo semelhante. Já é um bom passo. Eu respeito muito o Fernando Henrique Cardoso. Era do seu partido? Eu fui do partido dele. Ele fez um choque na economia no Brasil, dando uma caminhada na economia liberal, foi o que salvou o país, mas acho que ultimamente ele poderia se conter mais. O governo está no começo, o governo tem uma agenda para o Brasil, faz muito tempo, desde a reabertura democrática, você não tinha uma eleição como essa, onde de um lado tinha um candidato de direita, com um programa liberal conservador, que venceu as eleições, e agora eu acho que ele, como todos nós, devemos torcer para o sucesso do governo, que é o Brasil, que está em jogo. Independente do meu caso, que apoiei, que votei, que estou ajudando e que vou continuar ajudando. Agora, é inegável que o governo, ainda no seu começo, ele peca em coisas assim tolas. Como, por Esse exemplo? episódio, por exemplo, do ministro Bibiano. Ora, se há uma denúncia de laranja, caixa 2, se chega no governo, o que é que o governo tem que usar? O comportamento padrão. Olha, isso é a justiça, ela está aí para funcionar mesmo, etc. E julgue. Se ele for indiciado e virar réu, isso é um padrão que, a meu juízo, deve valer para todo o governo, virou réu, sai do governo. E sai do governo não é por um pré-julgamento, então. É porque como é que um cara, uma mulher, um homem, que ocupa uma pasta importantíssima de secretário de Estado, de ministro de Estado, vai conseguir se concentrar na sua ação de uma pasta importante, um ministro, ao mesmo tempo tendo que responder à justiça. Então, se retira. O Brasil precisa de pessoas com tempo integral. Na medida em que não se utiliza um comportamento padrão, e um dos filhos comenta, a família entra emitindo juízo de valor, aí ela acaba potencializando algo que podia ter sido barrado lá fora, agora, lá no começo. O comportamento padrão, e é o que fica sugerido pelo que a grande imprensa noticia, é de que o comportamento não pode ser padrão, porque fica sugerida ali uma situação que é a seguinte: o senhor vai me demitir? Pense bem, porque senão eu posso abrir a boca. Fica essa sugestão. E aí... não sei. Aí o eleitor, que já é desconfiado por natureza, pela história, tem sempre o que desconfiar mesmo, não é mesmo? Olha, eu acho, até que se prove o contrário, nós temos um candidato a presidente, um presidente que passou por uma sabatina da grande mídia durante 2 ou 3 anos. Quero crer que se o Bolsonaro tivesse alguma coisa a esconder, tinha sido descoberto. É um pouco o meu caso. Eu disputei aqui 20 anos eleições contra um partido e um grupo muito poderoso. Seria quase impossível se eu tivesse alguma coisa que desabonasse profundamente o meu caráter, a minha conduta, seria quase impossível que isso não tivesse vindo à tona. Então eu confio no presidente, acho apenas que é o começo do governo e que às vezes se gasta uma energia com algo que poderia ter sido debelado logo no começo. Mas paciência, as pessoas são assim. Esse arranjo, esse formato, esse desenho relacionado à proposta da reforma previdenciária, você acha que encontrou o tom correto para a grande imprensa e especialistas que lidam com previdência?
Parece que foi uma proposta adequada. Que avaliação que você faz? Você acha que o Congresso está maduro para poder... Eu percebo que há uma maturidade como não tinha num passado bem recente. Evidentemente que quando o Michel Temer propôs a reforma, ela vinha com um problema de origem. Qual era? Ele estava num governo que começou com a Dilma, ele era o vice, que estava sob um fogo cruzado do Brasil inteiro, como talvez nenhum outro governo viveu. Então, não tinha fôlego para isso. Agora não. Você tem um governo novo, ao longo da campanha isso foi um debate, e eu percebo com muita clareza que a própria opinião pública e as pesquisas refletem isso. Na questão da reforma da Previdência, o que precisa ficar claro é que ela tem que vir para combater privilégios. E quais são os privilégios? São aposentadorias precoces, gente com menos de 50 anos, e ao mesmo isso não tem mais cabimento. Hoje a idade média de quem nasce no Brasil, né, regiões todas somadas, a média são 76 anos. Para quem está no sistema, portanto, se você exclui mortalidade infantil e mortes violentas, seja por homicídio ou pelo trânsito, que estão ceifando quase 130 mil, praticamente jovens, por ano. Então, aqueles que estão no sistema, a perspectiva de vida deles já passou de 80. Então, e essas regras anteriores, que vale até agora, foram para uma época que o Brasil vivia 48 anos. Expectativa de vida menor. Tem que mudar. Então, você combater as aposentadorias precoces e, ao mesmo tempo, as superaposentadorias. O próprio presidente representa uma categoria que defende privilégios, né? Os militares, se bem que agora parece que estão aceitando, estão sendo um pouco mais maleáveis. Eu quase apanho um dia desses. Por quê? Brincando, né? Porque eu concordo com a sua... você não afirmou, mas praticamente subentende-se que eles têm que entrar também. E eu concordo com isso. Eles têm que entrar. Eu tenho dito sempre, digo, olha, o que é uma vergonha, e nós temos que admitir isso, é que qualquer homem ou qualquer mulher com menos de 50 anos, saudável, se aposentar para você pagar, para eu pagar, para a empregada doméstica pagar, é uma vergonha. E os militares têm que entrar. Não é justo. E aí eu fui fazer uma audiência, a pedido do Coronel Ulisses, com o Santos Cruz. Aquele general que tem uma cara de mal para danar e tal. E rapaz, eu estava na antessala e tinha coronel no balde, sabe? E sargento, etc e tal. E eu tinha acabado de sair de um encontro com o Rogério Marinho, que é a figura que está hoje no dia a dia trabalhando a reforma da Previdência, a Secretaria do Trabalho e Previdência, que antigamente eram 2 ministérios, na estrutura do Ministério da Fazenda. E o Rogério tinha me confessado, né, que o próprio presidente e os generais mais perto dele, como é o caso do Heleno, haviam se convencido que eles também tinham que entrar, né? E aí eu comentei isso. E a reação não foi muito legal. Só que eu já tinha começado a falar, eu tinha que terminar, não podia dar uma de covarde, né? Agora... E foi quando eu disse, olha, desculpa, mas eu já comecei a falar, agora eu vou ter que terminar. Não tem cabimento, eu tenho vários amigos que são da polícia, são coronéis, se aposentaram com 46 anos de idade. Quer dizer, não tem explicação para isso. E ele? Aí um deles, era uma turma, né? Aí um deles, mas nosso salário e tal. Eu falei, não, essa é uma outra questão. Inclusive nós precisamos acabar com as aposentadorias precoces e com as superaposentadorias, até para que você possa receber mais. Mas assim, quando eu dei o primeiro impacto, deu um gelo, sabe? Mas eu digo, agora eu tenho que terminar, né? Mas você tem razão. E agora vão entrar todos eles, né, todos os setores, e eu acho que há uma maturidade para que isso aconteça. Na verdade, a reforma da Previdência é para proteger, entre outras coisas, essa base imensa do servidor público, dos que frequentam o sistema geral, que é o INSS, que é essa esmagadora maioria que não recebe R$5.000 por mês, né? E logicamente que você vai ter a Câmara, ter o Senado, mas eu percebo, e eu conversei com o presidente do Senado, há uma ideia que está bem madura, que o Senado crie na CCJ uma subcomissão para acompanhar o trabalho na Câmara. E combinado com as duas casas, né? E que a Câmara também crie uma subcomissão, a partir da CCJ,
que a hora que vier para o Senado ela também acompanhe. Não tem poder, quer dizer, uma subcomissão do Senado acompanhando os trabalhos na Câmara não tem poder de voto. Mas numa combinação entre as duas casas, pode dar o poder da palavra. Qual é a ideia? A ideia é que o Senado, estando lá, acompanhando, ele possa, aferindo a opinião dos senadores, dizer na Câmara. Imagina que tenha lá um item, porque você tem as ideias gerais, mas você vai ter vários itens, né? Então imagina que tem alguma coisa que os senadores podem dizer lá na Câmara, olha, não há clima no Senado para isso. Certo. A ideia é que o texto, a partir disso, venha da Câmara para o Senado já bem trabalhado para que o Senado não refaça. Porque se refizer, aí volta para a Câmara e tal. Não é o ideal. Falando em Senado, a eleição foi surpreendente em vários aspectos, a eleição de Davi Alcolumbre. Bom, primeiro eu queria entender por que você não anunciou, mostrou o primeiro voto, em quem que você votou também, seria importante você declarar, e por que não apresentou isso publicamente na primeira vez que votou? E se te envergonhou também ter aparecido 82 votos e não 81? Então vamos lá. Bom, primeiro, eu tenho uma trajetória política em defesa do voto aberto. Fui eu Sim. que apresentei o voto. Por isso que eu até estranhei. Mas o meu voto foi dito. Então, a Assembleia do Acre, é um orgulho para nós, acrianos, é a primeira Assembleia do Brasil que aboliu o voto secreto. Então, eu tenho uma luta e na Câmara, quando o primeiro secretário, eu tentei, junto com a mesa, chegou até a votação, para acabar com algumas votações secretas, inclusive a da eleição da mesa. O que aconteceu? Daqui do Acre, quando terminou o segundo turno, eu fiz uma avaliação e compreendi que a Simone Tebet, senadora da República, é uma pessoa equilibrada, madura, que já foi prefeita, já foi parte do executivo e tal, seria o nome ideal para o MDB aprovar. O MDB queria pleitear a presidência a partir do princípio da proporcionalidade que está no regimento. Não é uma lei, mas é um princípio democrático que eu considero importante. Você respeitar o tamanho das bancadas, que é fruto da urna. Só que você não pode escolher alguém dissociado do contexto, porque você não elege sozinho. Então, somando as coisas, eu cheguei facilmente ao nome da Simone. Além das qualidades, seria a primeira vez no Brasil que uma mulher presidiria o Congresso Nacional. E eu fui muito franco, como sempre fui. Falei para o presidente do partido, fui e disse a ele que ia avisar o Renan, fui à casa do Renan, disse a ele, na casa dele, com 2 deputados, que eu só tenho um voto, portanto eu não podia fazer parte de 2 listas, né? Não tinha nada, eu não tinha preconceito contra a candidatura dele, o povo de Alagoas elegeu o Renan, então eu não tenho o direito de vetá-lo, quem tinha como vetá-lo era o povo de Alagoas, mas que eu tinha minha preferência, e por essas razões eu quero dizer a você, Renan, que eu vou votar com a Simone, e fiz campanha para ela, e nós chegamos ao ponto de ter a maioria dos votos. Só que, infelizmente, no dia da eleição no MDB, na bancada do MDB, 2 colegas mudaram o voto, entendendo, sei lá, que o Renan podia ter mais força. Eu acho que, às vezes, o ser humano descola da realidade. A realidade já não é mais aquela e a pessoa não consegue perceber. Qualquer um de nós. Outras vezes, eu acho que o ser humano ele prefere acreditar no que ele deseja e não no que é real. Para mim, era claro que o nome não podia ser o Renan. Mas perdemos a votação. O Petecão tinha me ligado pedindo um voto para o Davi. Eu disse, olha, Petecão, eu não posso votar no Davi porque eu estou fazendo campanha para Simone, que é a minha candidata a presidente. Bom, mas aí não deu certo, e aí eu declarei que ia votar no Renan. E isso não foi escondido. A imprensa nacional notificou, e aqui mesmo em Rio Branco saiu matéria dizendo, onde eu declarei meu voto, que ia votar no Renan. Gostei? Não gostei. Não queria votar nele, mas eu participei de um processo. São 13 senadores da República, eu participei dele. Eu só vou respeitar o resultado da bancada quando ele me for favorável, então eu tenho que sair da bancada. Então eu não posso participar do debate. Agora, e eu apostava no futuro. Quer dizer, eu preciso cravar meu comportamento para poder cobrar no futuro o comportamento recíproco dessa bancada. E aí deu aquilo tudo que eu imaginava. Eu disse a todos eles,
Eu digo, se for você, Renan, o mundo vai vir na nossa cabeça. Você não ganha eleição. A última coisa que eu falei na reunião da bancada que elegeu o Renan contra a Simone, a última coisa que eu disse, depois dos argumentos, foi o último argumento usado por mim foi: você já foi presidente 4 vezes. Para que quer mais? Por que você não tem uma atitude de grandeza? Recua seu nome. O MDB só tem a chance de presidir o Senado se for Simone. Mas, infelizmente, o ser humano tem as suas ambições, vaidade às vezes muito grande, e deu no que deu. Bom, aí quando ele renuncia, e aí eu posso falar porque já disse isso lá, eu acho que foi uma atitude covarde com a bancada. Ele tinha que ficar até o final, né, já que ele foi o proponente, tinha que ficar até o final. Nós nos expusemos por causa dele, o MDB se expôs e sangrou por causa dele, então ele tinha que ter ficado até o final. Mas não ficou, foi-se embora quando viu que ia perder, e aí eu tinha que escolher alguém para votar. O Esperidião Amin é um colega meu da Câmara Federal, mas aí eu tinha que optar entre um cara que eu conheço, que é o Amin, e um amigo meu, que é o Petecão. Quer dizer, aí quando o MDB deixou de ter candidato, aí eu não podia não acompanhar o Petecão, né, já que ele foi um dos articuladores da candidatura do Davi, inclusive fazendo parte da chapa como primeiro secretário. Então, a pedido do Petecão, sem nenhum arrependimento, ao contrário, a pedido dele, aí eu votei no Davi Alcolumbre. Eu, ele e a Maílza, né? Márcio, o nosso tempo já acabou, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta, que é a seguinte: você é um defensor, inclusive já reforçou aqui, um defensor do pensamento liberal, falou aqui mesmo para mim em outras oportunidades a respeito do conceito de meritocracia e tudo, e aí eu já estou focando o assunto aqui para a nossa política regional. Mas, em relação à meritocracia, você faz essa defesa no plano da ideia, mas quando foi na prática, não vacilou em colocar familiares, seu filho, seu irmão, em cargos que tecnicamente não teriam condições de assumir. Por quê? Que respostas que você teria para essa situação? Boa pergunta. Veja, eu fui deputado várias vezes, ajudei a eleger prefeitos, inclusive da capital, e nunca tive alguém da minha família ocupando um cargo público aqui no estado. A Márcia, indiscutivelmente, ninguém mais do que ela contribui para a minha carreira política e não pode participar do mandato. Bom, o Gladson gosta muito do João Paulo. Eu não tenho irmão. João Paulo é o seu filho. Eu não tenho irmão. Eu tenho o Edson, que é um grande amigo, que é confundido como se fosse irmão, mas é um grande amigo. Mas é identificado como seu irmão, né? Sim, mas não é meu irmão, portanto não é consanguíneo, e é um camarada que trabalha a vida inteira. E é um trabalhador, ele como o Zenil, que hoje é o presidente do DEPASA, são 2 homens que eu acho difícil encontrar outros 2 para trabalharem tanto quanto eles. Bom, então, no caso do meu parente, que é meu filho, o Gladson gosta muito dele. E falou para mim que queria convidar o João Paulo para cuidar dessa questão da Secretaria da Juventude, etc. O que eu ia dizer como pai? Não faça isso? Não convide o meu filho? Por coerência. Pai, vocês que estão me assistindo, você como pai, o governador vira para vocês assim: olha, eu quero convidar o João Paulo para trabalhar comigo na área da juventude. Eu vou dizer não convide meu filho? Não tenho esse direito. E aí o Gladson ligou para o João Paulo, mandou um áudio para ele, convidando para que ele fizesse parte. E eu não vejo problema nenhum. Veja bem, um dia desse nós tínhamos Jorge e Tião Viana. Qual era o problema? Um dia desse nós tínhamos Perpétua e Edivaldo Magalhães, que aliás temos de novo. Se você for lá atrás, você tinha Célia e Narciso. Se você for mais lá atrás, você tinha... Mas cada um com seus mandatos próprios, né? Não, depende. O Raimundo Melo e o Flaviano foi nomeado. Você tem essas pessoas ocupando espaço na carreira pública várias vezes. Você tem a família do MDB do Wagner Salles, que tem o Wagner, que tem a mãe, que tem a filha e que tem o filho. Quer dizer, o João Paulo, eu teria que proibi-lo. Então, eu repito, como pai, o governador vira para mim e diz assim: olha, eu quero convidar o teu filho para fazer parte na área da juventude do meu governo. Eu vou dizer para ele: não posso fazer isso. Mas, felizmente, nosso tempo acabou. Queria agradecer a sua participação aqui no Gazeta Entrevista. O espaço sempre vai estar aberto aqui para a gente discutir política pública, ok? Eu que te agradeço a todos pela audiência. Um abraço grande, estou muito animado. Fiquem com Deus. Um abraço. Gazeta Entrevista volta em instantes.